culto de domingo, eu quero dizer o culto da igreja lá. Vamos fazer assim? Amém. Pode ser que eu fuja um pouco do tema do acampamento, mas de qualquer forma vai abençoar todo mundo. Nós todos vamos ficar abençoados aqui, amém? Aleluia! E Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio. Queridos, deixa eu dizer algumas coisas para vocês. Se puder arrumar aí, porque está dando microfonia, vai vendo o quanto eu estou falando. Queridos, sempre existiu, desde que o homem pecou, as doenças e as enfermidades. E ela tem atacado o ser humano, né? E muitas pessoas têm sido ceifadas, vidas têm sido ceifadas, crianças, bebês, adultos, jovens, velhos, têm sido ceifados. E conforme o tempo vai se passando, como o pecado vai aumentando, as doenças também vão aumentando e todas as enfermidades vão aumentando. Então nós estamos vivendo dias em que as pessoas têm sido mais ainda atacadas. Cada vez o diabo inventa uma doença nova, fora aquelas que supostamente são incuráveis. Na verdade, de fato, são incuráveis para a medicina, porque eles ainda não chegaram, não descobriram uma fórmula para a cura de algumas doenças e enfermidades. Mas nós temos aí pessoas morrendo de todas as formas. Nós vemos, por exemplo, um casal jovem. Eu conheço um casal jovem e o marido pegou uma enfermidade. Eles não estavam na igreja. Ele pegou uma doença incurável e recentemente ele morreu. Ele deixou uma criancinha. Então como é que fica agora? A mãe, no caso a esposa, perde o marido e o filho ou a filha perde o pai. Então essas histórias assim a gente tem visto o tempo todo. Pessoas morrendo com doenças e enfermidades. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não vim dar para você hoje um relatório triste de maneira nenhuma. Eu vim dizer para você hoje aqui que nós, os cristãos, não precisamos ficar doentes. Amém. E se por acaso algum cristão ficar doente, ser acometido de alguma doença e enfermidade, não precisa ficar condenado. Você pode receber cura. Tiago escreveu uma carta e ele disse assim: está alguém, por acaso, entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes oram sobre eles, ungindo com óleo. E a Bíblia diz assim, em Tiago ainda: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E veja essa parte que é muito importante. Está no capítulo 5 de Tiago. Veja essa parte aqui. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Isso, perdoados. Então vamos de novo, deixa eu falar isso. Vamos ler na Bíblia, é melhor. 5,16, ok? Vamos ler 16. Tiago 5,16. Esse texto não estava no meu script, mas estava no script do Espírito Santo. E como eu quero e vou segui-lo, então é melhor eu acompanhar, porque aí ele sabe fazer melhor do que eu. Às vezes eu penso que eu sei pregar, mas eu descubro no final de tudo que eu não sei. Vamos ler aqui do 15, né? Vamos ler no 14 então. 14 está escrito: está alguém entre vós doente? É uma pergunta que ele faz. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aleluia. Eu não sei se você notou algo aqui, que eu notei. Em nenhum momento se referiu que o paciente pediu perdão, mas de alguma forma a gente entende que alguém, um cristão, por exemplo, que cometeu um pecado, ele fica arrependido, sim ou não? Sim. A gente já entende automaticamente isso. Mas perceba aqui que por que está escrito isso e desta forma? Queridos, você como um ser humano, vamos lá, vamos entender algo. Normalmente, quando te acomete alguma coisa ou quando você perde algo, por exemplo, você é mandado embora do emprego.
ou você é cometido de uma doença, uma enfermidade, o que automaticamente acontece na sua mente, na mente do ser humano, crente ou não crente? Vem um sentimento de condenação. Isso me aconteceu porque eu fiz algo de errado. O ser humano já por si só, ele já tem esse sentimento autocondenatório. Então, quando acontece algo com ele, ele já logo se acusa, se condena. Provavelmente isso está acontecendo comigo, porque eu cometi algo. Por exemplo, vamos imaginar que você está já há 6 meses desempregado e procurando emprego, mandando currículo. 6 meses. E o que vem na sua cabeça? Provavelmente não está acontecendo, porque eu cometi algo. Isso acontece conosco. Eu falo disso porque aconteceu comigo por muitos anos. Mas veja, aqui, o Tiago escreveu dizendo assim: se tiver alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, os pastores, e estes oram sobre o enfermo, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo. Quantos dias depois dele estar enfermo? Na mesma hora que ele estiver. Então, olhando desse ponto de vista, está alguém entre vós precisando de um emprego? Chame os presbíteros da igreja também e ore sobre ele. E eu já vou direto no ponto: e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. O que significa que não precisa ficar 6 meses sem emprego, ou seja lá o que for que estiver acontecendo na sua vida. Pecado não tem que parar você. Amém? Vamos aqui na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 5. Vamos olhar uma história. Aleluia. Mateus 8, 5. Eu vou falar algumas coisas para vocês hoje que vai levantar a fé de vocês nesse lugar. Vai levantar uma fé forte dentro de vocês. Quando a enfermidade vier, você não vai ficar acusado. Você não vai ficar com medo dela. Você não vai ficar. Você vai contra ela dizer: aqui não. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Vocês estão entendendo isso? Sim. Diz assim, Mateus 8:5 diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem, sujeito à autoridade, tendo soldado as minhas ordens, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Olha para mim. Eu tenho pregado o capítulo 8 do livro de Mateus por muitas vezes. Várias vezes. E as histórias que tem ali. Só que algo me chamou a atenção há uma semana atrás, quando eu estava falando sobre isso. Jesus falou sobre esse homem centurião. Ele ficou admirado dele, da fé dele. E ele disse: nem mesmo em Israel eu vi uma fé igual a dele. Por que ele disse isso? Porque deveria ser normal encontrar fé em Israel. O que significaria isso para nós ou para os nossos dias? Deveria ser normal encontrar fé no meio do povo de Deus. Esse é um ponto, mas não é o único que eu quero falar. Então, para repetir, para você captar, deveria ser normal encontrar fé no meio das pessoas que sempre estão ouvindo a palavra. Agora Jesus está admirado porque era um centurião romano.
de Roma, que estava agindo com tamanha fé. E já que ele é um centurião romano, que quer dizer o quê? Que ele não fazia parte da comunidade de Israel, ele não fazia parte do povo de Deus. Então ele não faz parte do povo de Deus. Veja, queridos, preste atenção nas coisas que eu vou falar hoje para você, porque é fundamental para a sua vida. Imagina aqui no nosso meio, ok? Vamos imaginar por acaso Jesus estivesse no nosso meio, fisicamente eu estou falando. Não da forma que ele está hoje, mas fisicamente. E nós todos os cristãos aqui ouvindo ele, mas de repente aparece um ali não cristão, com alguém doente em casa, alguém que você sabe, que não frequenta a igreja, alguém que você sabe, que de repente é uma pessoa severa, ruim. E entra aqui e diz: oh, Jesus, lá em casa, lá, o meu rapaz, o meu servo, ele está lá doente. E Jesus disse: não tem problema, eu estou indo lá curar ele. Aí ele diz: não precisa. Eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Nós estamos falando de alguém que não costuma ouvir o evangelho como nós. É isso que estava acontecendo. É alguém que não tinha aliança com Deus. É alguém que não estava acostumado a ouvir essas coisas, a lei, os profetas. Ele não estava acostumado a ouvir essas coisas. Mas ele sabia de uma coisa: esse homem tem autoridade. E eu entendo bem de autoridade. Aleluia. Agora veja, o que eu quero mostrar para você. Tem um ponto aqui. Ele é um centurião romano. E sabe, queridos, nesse tempo, os romanos, eles dominavam, eles imperavam. E eu imagino tanto que eles eram rígidos, ruins às vezes. Agora, quem está doente aqui é o servo do centurião, um soldado, por exemplo. Alguém que está debaixo da autoridade dele. Eu imagino tanto de gente que essas pessoas costumavam matar nas suas lutas e guerras. O tanto de, sabe, eu imagino que esse servo do centurião, eu não acredito que ele era alguém muito comportado, não. Porque nem os judeus conseguiam ser tão comportados, apesar de ser povo de Deus. Imagina quem não é. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque os crentes têm o dever de se comportar, mas muitas vezes não se comporta tão bem. Imagina esperar o comportamento correto dos não cristãos. Está entendendo o que eu estou falando? O que eu estou mostrando para você? Nós não podemos esperar do servo do centurião que ele tenha um comportamento tão bom e tão correto, não. Mas, a despeito disso, Jesus diz quando ele fala: o meu servo está horrivelmente atormentado lá em casa. Jesus disse: eu irei curá-lo. O que está acontecendo aqui? Espera aí, Jesus, o Senhor nem sabe quem é. O Senhor nem sabe o que ele faz de errado, nem sabe quantos ele matou já. O Senhor não sabe quantos ele já brigou. O Senhor não sabe como ele é ruim. O Senhor nem conhece ele. Jesus: não importa, eu irei curá-lo. Por quê? Porque foi para isso que eu vim. Foi para isso que eu cheguei aqui, para curar e salvar aquele que se havia perdido. Eu vim aqui por causa da humanidade. Eu estou aqui por causa deles, não importa quem seja. Se quer cura, a Bíblia diz: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aleluia. É preciso uma coisa: vir a ele, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então Jesus estava pronto para curar o servo de um centurião romano, como ele está pronto para curar um israelita, como ele está pronto para curar um cristão como você. Aleluia. Oh, aleluia. Glória, glória, glória. Deixa eu falar mais claro para você. De fato, a cura não é para o cristão. Não, a cura é para eles mesmo. Por quê? Porque o cristão é para viver em saúde. Aleluia. A cura é para eles. É por isso que ele disse: eu irei curá-lo. É por isso que Tiago perguntou: por acaso, vai que não é normal?
não é comum isso, mas vai que por acaso tem alguém no meio de vocês cristãos doente. Se por acaso tiver, vai que. Se por acaso tiver, vai que alguém não entendeu ainda. Então, se tiver alguém doente, chame os presbíteros da igreja. E esses oram sobre eles ungindo com óleo em nome do Senhor. E sabe por que ele diz assim? E se houver cometido pecados? Porque pode ser que essa pessoa não entendeu. E pode ser que ela está se autocondenando porque ela tem pecado. Então ele diz, se houver cometido pecado, já serão perdoados também. E ela será curada. Aleluia! Será curada. Você está em Mateus capítulo 8? Vamos ler então no versículo 1 agora. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo se aproximado, o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Você sabe o que é alguém ser leproso nesses dias? Você sabe o que significa? Eu quero levar você a pensar sobre o que significa ser leproso naqueles dias. Tem um casal jovem aqui? Casal jovem, casado. Marido, mulher, jovem, não tem nenhum? Estou vendo um monte. Só levanta a mão para me ajudar. Aqui, casal jovem, aqui, ó. Aqui, pronto. Aqui, é isso aí. Vocês têm filhos? 4 filhos? Tudo jovem. Eles casaram por pouco tempo. Eles são um casal jovem. É isso aí. Eu vou usar vocês dois então. Vamos pensar. Qual que é o seu nome, irmão? Richard. O Richard. Vamos imaginar que nós estamos vivendo nos dias de Jesus. E o Richard, por acaso, ele teve a infeliz sorte de ficar leproso. Você trabalha, né? Trabalha? Vai sempre para o serviço? Certo? Ok. Sabe o que tem que acontecer com o Richard quando ele pega uma lepra? Acabou, mulher. Filhos? Acabou. Por quê? Porque agora ele tem que ficar retirado do meio da sociedade. Não pode mais ficar com os filhos, com a esposa e com o serviço. Não pode ficar com ninguém. O que significa sozinho. Acabou. Já está doente fisicamente. Agora ele vai começar a ficar doente, sabe como? Emocionalmente. Por quê? Porque agora ele não tem mais família. Não tem mais filhos. Não. Apesar de ter ainda, não vai conviver com eles. Não tem mais trabalho. Porque perdeu, ele não vai poder. E ele tem que ficar pelo menos a 100 metros de distância. Já observei lá no livro. Esse foi boa para o meu currículo de pregação. Então, 97 metros de distância de uma pessoa. Essa é a distância que um leproso tem que ficar. Então, o que eu estou falando isso para você? Para você tentar entender a situação desse leproso. Não que esse irmão vai ficar leproso de jeito nenhum. Ele está entendendo aqui hoje que ele está livre de qualquer doença e enfermidade. Mas eu só quero chamar a atenção aqui o seguinte. O desespero desse homem leproso. Então, eu não penso que ele falou assim, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. É por isso que quando eu prego essa mensagem, eu prego com muita ênfase. Eu imagino o leproso chegando desesperado, dizendo, Senhor! Porque ele está a 100 metros de distância. Ele não pode se aproximar. Ele diz, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Aí Jesus respondeu, eu quero, fica limpo. Por quê? Está livre. Volta para casa. Volta para os filhos. Volta para o trabalho, para a esposa. Volta para o meio da sociedade. É isso que aconteceu com ele. É isso. Ele já estava desesperado. Estava até quente ali. Estava tentando tirar a camisa. Suador. Aleluia. Senhor! Então ele disse assim, eu quero. Quando Jesus está dizendo eu quero, ele não faz acepção de pessoas. Ele disse assim, eu não vim aqui fazer a minha vontade. Eu vim aqui fazer a vontade daquele que me enviou. E quando o leproso grita de longe, você já imaginou o leproso vindo gritando, né? Assim como eu imaginei. Então quando o leproso vem gritando,
Se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Jesus sabia o sofrimento de um leproso, irmão Richard. Jesus sabia o que era ser um leproso, sofrendo. Então, por isso que Jesus ele não queria mais perder um segundo, gente. Tipo, vem aqui, se aproxima, vamos ver o que você fez hoje, vamos ver se você se comportou direitinho lá, vamos ver se você não brigou com nenhum outro leproso lá no meio de onde vocês estão, vamos ver se você não falou nenhum palavrão, vamos ver direitinho. Chega aqui mais perto, vamos perguntar aqui. Então, me diz aí, o senhor leproso, o senhor tá andando direito? Tá lendo? Levaram para vocês lá os pergaminhos para vocês verem? Vocês estão lendo a Bíblia, né? Estão lendo? Ah, não está lendo? Jesus não podia perder tempo. Ele sabia que esse homem já estava sofrendo e agora basta. Quando o homem gritou, eu imagino que Jesus quase não deixou ele terminar. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Eu quero! Aleluia. Eu quero! Eu vim para isso, meu filho! Eu vim para isso! Para buscar e salvar o que se havia perdido, curar e restaurar o quebrantado do coração. Eu vim aqui para isso, então eu quero! Aleluia. Eu quero! E aí, a Bíblia diz que imediatamente ele ficou curado. Por quê? Por quê? Porque esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. É a vontade de Deus, meu querido e minha querida. Aleluia. Olha o que diz ainda aqui, no versículo 14 do capítulo 8 ainda. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Ela estava em febre quando ele chegou, ardendo em febre. Jesus não orou por ela, ele pegou na mão dela e a febre a deixou. E só para terminar nesse capítulo, que eu vou ler alguma coisa ainda, diz assim no 16: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam enfermos ou doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Deixa eu ler mais uma história com vocês. Aleluia. Em Lucas capítulo 5, versículo 17. Vamos lá comigo em Lucas 5,17. É por isso que eu chamei isso de o culto de domingo, viu? Não era sem propósito, que a gente vai correr aqui um pouco na Bíblia. Eu vim por esse acampamento cheio de Bíblia, cheio de querer falar versículo e Bíblia, então me aguenta aí, tá bom? Você vai ser alimentado bastante aqui. Aleluia. E ainda tem mais 2 dias aqui. Segunda e terça-feira. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mas hoje vai acontecer milagres aqui. Eu quero ver milagres aqui hoje. Eu já estou empolgado já. Eu saí daquele quarto debaixo da unção do Espírito. Eu estou debaixo da unção aqui. Vamos. Aleluia. Oh Deus. Versículo 17 diz assim: ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Reparou nisso? Ele estava ali e tinha um monte de gente vindo de todas as partes. E aqui diz: e o poder de Deus estava sobre ele para curar. Ok? Continue comigo. 18. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, porque entre os ladrilhos para o meio de... E desceram no leito, por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. É bom observar isso. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmia?
Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que razoais em vosso coração? Eu pulei algum versículo, gente? Não? Eu acho que eu pulei sim o 19, não foi? Eu vou ler o 18 de novo. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que razoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. E todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígios. O que está acontecendo aqui? Eu quero chamar a atenção para dois fatos. O primeiro é: Jesus viu a fé deles. Deles quem? Dos homens que... Imagina, eu estou pregando aqui, vamos imaginar que tivesse tudo fechado, era mais ou menos isso que estava acontecendo. E eles desceram o homem numa maca pelo telhado, no meio de onde Jesus estava pregando. Desceram o homem lá. Imagina isso, tentando tirar a telha. Ok? Era a telha lá, eles tiraram a telha e eles desceram esse homem no meio. E todos ficaram olhando aquilo. E Jesus olhou, porque viu a fé deles. Para fazer isso tinha que ter fé, não é? Ele viu a fé, através disso, deles todos. E Jesus disse: homem, estão perdoados os teus pecados. Foi a primeira coisa que ele disse: estão perdoados os teus pecados. Percebe que ele nem pediu perdão, não é? Mas estão perdoados os teus pecados, porque Jesus já viu a fé dele. Agora, Jesus percebeu que eles ficavam arrasando nos corações deles. Quem ele pensa que é? Quem ele pensa que é para perdoar pecados? E Jesus disse: o que vocês estão arrazoando no coração aí? O que é mais fácil? Dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta e anda? E Jesus disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra. Homem, levanta, pega a sua cama e vai para a sua casa. Agora veja o que acontece aqui. Eu li para vocês um versículo que estava escrito assim: Jesus estava naquele lugar e o poder do Senhor estava sobre ele. O poder de Deus estava sobre ele para curar. Mas parece, o texto dá a entender, e não mostra outra coisa diferente disso, que ninguém estava sendo curado nesse lugar. Não é? Ele estava ali pregando e ninguém estava sendo curado. Mas um homem foi colocado no meio, um homem doente. E esse homem é curado por Jesus, porque o poder estava ali. Precisava de algo para ativar esse poder. E o que era esse algo? Fé. Alguém apareceu com fé. Porque estava cheio de doutores da lei. Sabe como que é, doutores da lei? Aqueles que já sabem tudo. Eles pensam que eles sabem tudo. Então eles não precisam de negócio de fé, eles não precisam de nada. Então o poder está ali, mas o poder de Deus não está fazendo nada, porque ninguém ativou o poder através da fé. Quando alguém ativa o poder através da fé, cura acontece. Você sabe, queridos, eu posso estar aqui debaixo do poder de Deus. Se ninguém aqui estiver ativando esse poder com fé, o culto acaba, você vai embora para sua casa do mesmo jeito que você chegou aqui. Agora, você pode fazer diferente. Você pode agir diferente. Eu vou ler mais uma história e depois nós vamos orar. Ok? Marcos capítulo 5, versículo 25. Marcos 5, 25. Eu estou pronto para operar milagres aqui. Vocês encontraram?
Diz assim: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. Logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Eu acho que a maioria de vocês, ou se não todos, conhece essa história. Acontece que uma multidão estava comprimindo Jesus aqui. Uma multidão seguia Jesus, comprimia ele. E a Bíblia diz que uma certa mulher que sofria de uma hemorragia, que também não podia, Richard, ela não podia ficar no meio da sociedade também não. Não podia, ela estava impura. Então essa mulher, sofrendo horrivelmente, ela começou a dizer para si, provavelmente ela ficou sabendo sobre esse Jesus que curava. E provavelmente ela ouviu dizer: muitas pessoas encostam nele e eles ficam curados. Então ela pensou: eita, se eu apenas encostar, se eu tocar nele, eu vou ficar curada. Então ela começou a dizer: se eu tocar nele, eu vou ficar curada. Se eu tocar nele, eu vou ficar curada. Então a Bíblia diz que ela foi até Jesus. Ela deve ter tido uma luta, porque ela provavelmente estava muito fraca. E ela foi no meio da multidão, tentou passar no meio deles, por baixo, por cima, eu nem sei. Eu só sei de uma coisa: quando ela conseguiu esticar o braço, tocar em Jesus, poder saiu do corpo de Jesus para o corpo dela, ao ponto de Jesus se virar: quem me tocou? Mas veja, queridos, vamos entender isso. A multidão já estava tocando em Jesus. Eles já estavam apertando Jesus. Mas ele se virou, é tanto isso, que quando ele se virou e perguntou: quem me tocou? Os discípulos falaram: mas todo mundo, olha aí, Jesus, a multidão está te apertando e você está perguntando quem te tocou. Tipo assim, eu não estou entendendo você, Jesus. Não, peraí, deixa eu explicar melhor. Alguém me tocou, eu senti que de mim saiu o poder. Eu senti isso. Saiu o poder de mim. E a mulher já estava lá tremendo assim. Eu acho que ela estava debaixo do poder. Sabe como você fica tremendo debaixo do poder? Tremendo. Você não quer outra coisa e você está ali: não mexe comigo, deixa, eu estou debaixo do poder. Ela estava tremendo assim. E ela falou: foi eu. Aí ela contou para ele toda a verdade. E Jesus disse: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Mais uma vez nós vemos uma multidão. Mais uma vez nós vemos Jesus debaixo do poder. E mais uma vez nós vemos uma pessoa sendo curada. Em muitos lugares na Bíblia fala que muitas pessoas tocavam em Jesus e ficavam curadas. Em outros momentos, todas aquelas pessoas ficaram curadas. Mas teve um momento, num lugar em Jerusalém, onde ninguém ficou curado. Somente alguns poucos ficaram curados por causa da incredulidade deles. Agora, nesse lugar, especificamente, uma mulher, no meio da multidão, toca em Jesus e tira algo dele. A minha pergunta para você é: por que os outros que estavam tocando em Jesus não estavam recebendo a mesma coisa que ela recebeu? Vamos entender. Ela tocou, o poder foi para ela. Mas espera, os outros também não estavam tocando? É tanto que os discípulos falaram: Jesus, as pessoas estão tocando em você. Ele disse: não, algo foi diferente aqui. Esse toque foi diferente. O que significa
que outras pessoas estavam tocando em Jesus também, mas nada estava acontecendo, não estava saindo nada de Jesus para ninguém. O que eu estou mostrando para você? O poder pode estar presente, mas se não houver pessoas que conseguem crer nisso, não haverá liberação desse poder. Não haverá. Então, queridos, vocês têm visto esses dias aqui, o poder de Deus tem operado aqui. E algumas pessoas têm recebido. Mas não precisa ser só algumas pessoas. Você pode sair daqui pegando a sua parte. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de fé, pelo que eu vejo na Bíblia. Porque se tem uma multidão e um só é curado, e Ele quer curar todos como Ele disse que queria curar todos, por que um só é curado? Porque um só pode crer em Jesus. E o que faz diferença para Jesus é se você pode crer. Porque Ele disse, se você pode crer, tudo é possível. Aquele que crê. Eu preguei essa mensagem hoje, estou terminando ela para encorajar você. Eu quero encorajar você. As doenças e as enfermidades não podem paralisar você. O poder de Deus está aqui hoje, eu estou dizendo para você e eu vou provar para você isso hoje. Então, se o poder está presente, você pode tocar com fé nesse poder e ficar curado, curada. Não importa qual seja a enfermidade, o poder de Deus vai operar aqui de uma maneira extraordinária. Já está aqui. Do jeito que Jesus estava pregando e o poder estava com ele para curar, eu estou pregando e o poder está comigo para curar. Não só para curar. Agora deixa eu acrescentar algumas coisas. Você tem que lembrar, e a gente ouve dizer, eles estão dizendo que é a doença do século. Sabe as doenças psicossomáticas? Dizem que é a doença do século. Então, querido e querida, se é uma doença, ela deve ser tratada como uma doença. E você precisa crer que Ele pode curar também essa doença. Aleluia. Porque Ele pode curar qualquer doença. Aleluia. Qualquer enfermidade. E hoje aqui, pessoas vão ficar livres de doenças psicossomáticas. Hoje aqui, pessoas vão ficar livres de doenças físicas. Hoje aqui, pessoas vão ficar livres de todas as doenças nesse lugar. Hoje. Como que vai ser isso, pastor? Nós vamos ativar o poder de Deus. Como, pastor? Nós vamos só crer que Deus vai fazer e Ele vai fazer. Mas, pastor, o Senhor não sabe o que eu fiz ontem à noite. Jesus não quer saber o que você fez. Ele quer curar você. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aleluia. Você entendeu isso? Pode vir a banda, vamos cantar um pouco, vamos adorar. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Fica pronto aí, você vai tocar agora em Jesus daquela forma. Como que é isso, pastor? Eu estou representando aqui. Eu tenho visto muitas pessoas ficarem curadas. Muitas pessoas. Muitas pessoas. Eu estava pregando uma vez em Bauru, o ano passado. E chegou uma mulher, ela ficou sentada aqui com a outra acompanhando ela, porque trouxe ela até aqui, eu estava orando pelas pessoas. E aí chegou a vez dela, ela se levantou e ela estava com muita dor, ela parecia com muita dor, estava horrível, parecia aquilo. Eu perguntei o que é. E ela disse hérnia de disco. Eu falei, ok. E eu chamei a... Como é que ela chama? Tem a Priscila, tem a Larissa e tem a... São amigo Mariana. Pronto, ela mesmo. Mariana, põe a mão aqui. E eu coloquei a mão na mão da Mariana. Eu coloquei a mão e orei. E ela começou a chorar. A irmã começou a chorar. Eu falei, o que foi? Ela disse, eu fui curado. Glória a Deus. Eu estou curado. Aleluia. E deixa eu te contar mais sobre isso. A Mariana me mandou mensagem no WhatsApp, ela disse, pastor, lembra desse dia? Eu falei, lembro. Ela falou, quando você colocou a mão e orou, o poder passou na minha mão naquela hora. E você não sabe, eu também estava com hérnia de disco
e não estou mais desde então. Glória a Deus. E aí eu estava pregando em Santa Adélia. E aí eu chamei os enfermos, veio um senhor. Ele não era crente não. Era desses que, Senhor! Ele estava lá. Então eu estava ali orando na fila da oração. E eu perguntei, qual é o seu problema? Ele disse, hérnia de disco. Aí eu parei para contar isso. Parei para contar essa história. Porque ele estava com hérnia de disco. Então quando eu comecei a contar, eu disse, eu já fui curado, pastor. Eu falei, como assim? Ele não era crente. Como assim? Eu não orei por você. Eu ainda brinquei, eu não orei por você, deixa eu orar. Ele disse, eu já estou curado, você está falando sério. Eu falei, não, peraí, calma, irmão, não precisa tentar me agradar. Deixa eu orar por você. Eu estava zoando, eu sabia que ele estava curado. Ele disse, pastor, eu estou falando sério, eu já estou curado. Aleluia. E ele está prestes a fazer essas coisas de novo. Aleluia. Em Campinas. E eu fui 2 vezes naquela igreja. A segunda vez, eu estava orando pelos enfermos. E o rapaz que estava me acompanhando, ele disse, pastor, aquela garota, ela quer que você ore por ela. Eu disse, tudo bem, fala para ela vir aqui. Continuei aqui orando. Fala para ela vir aqui. Ele disse, ela não consegue andar. Eu falei, ela não pode andar. Eu falei, tá bom, fui lá. Eu cheguei e disse, e quando eu estava orando, ela chegou arrastando assim e sentou na primeira cadeira. Eu não estava vendo. Ela tinha 2 muletas, a mãe dela estava do lado dela. Eu falei, qual é o problema, mãe? Ela disse que ela teve um problema assim e tal, e ela não pode andar. Eu falei, ok. Eu falei, papai do céu vai te curar hoje. Ela disse, tá bom. Eu ajoelhei na frente dela, peguei nas 2 pernas dela aqui, levantei as pernas. E quando eu comecei a orar, as pernas dela começaram a tremer na minha mão. Elas começaram a tremer assim. Eu pensei, poderei por aqui. Coloquei as pernas no chão. Peguei na mão dela e disse, agora venha, vamos andar. E ela veio andando comigo. E a igreja explodiu de alegria. E eu olhei na mãe dela, a mãe dela chorava de um jeito, parecia um choro bem forte. E eu olhei tudo aquilo e eu fiquei pensando, meu Deus, eu não tinha visto ela não andar. Mas eu comecei a entender a situação. Depois que eu vi a igreja explodindo de alegria por causa da cura dela. Aleluia. Eu fiz assim para eles parar e eu demorei um tempo tentando conseguir fazer eles parar. Espera um pouco, deixa eu falar com vocês. E eles estavam muito alegres. Eu tenho visto cura uma atrás da outra. Contei só essas para vocês se inspirar com isso. Acredite, querido. Querida, acredite. O poder de Deus está aqui hoje para curar. Aleluia. Nós vamos ver hoje aqui. Eu não quero que você toque ainda não. Vem cá. Pastor, me ajuda aqui.